Eu li apenas o verso 16. Mateus 10, 16. Em Mateus 10, 16 está escrito assim: Eis que vos envio com ovelhas ao meio de lobos. Portanto, seja prudente como a serpente e simples como as pombas. Repetindo: eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Portanto, seja prudente como a serpente e simples como as pombas. Deixa a tua Bíblia e vamos orar ao Senhor. Grande Deus e Pai, mais uma vez falamos contigo na noite deste dia, rogando as tuas misericórdias para a compreensão da tua palavra. Já estando em tua casa, louvando e bendizendo o teu nome, a alegria do teu Espírito já foi depositada em nossos corações. Mas ao voltar para os nossos lares, precisamos que esta palavra esteja aos nossos corações, para que possamos meditar naquilo que o Senhor tem falado a cada um de nós na noite deste dia. Ó Deus, tenha compaixão. Abençoa a mim que estarei transmitindo a tua palavra, ao teu povo também que está ouvindo, e que todos possamos, é o único entendimento, glorificar o teu poderoso nome. Fala, portanto, a Deus para cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos, portanto, seja simples e prudente, né? Simples como a pomba e prudente como simples como a pomba e prudente como a serpente. Meus amados irmãos, ao fazermos a leitura oficial dessa passagem bíblica, à noite deste dia, o Senhor nos adverte acerca do mundo que nós haveremos de viver. E neste mundo que nós estamos inseridos, mais do que nunca nós precisamos das exortações do Senhor acerca desta palavra e como deve ser o nosso proceder na geração que nós estamos vivendo. Nós precisamos ser simples, e muito simples como a pomba, mas também precisamos ser prudentes como a serpente. Não dá para ser tão somente simples, e também não dá para ser tão somente prudente. Simples demais será devorado por esta geração que nós vivemos, uma geração má, de homens corruptos, de homens manipuladores, de pessoas mentirosas, que o objetivo dessas pessoas realmente é nos afastar do caminho do Senhor. O objetivo dessas pessoas é nos derrotar com falsidade, com mentira. Então hoje nós vamos entender o que de fato o que o Senhor quer com cada um de nós, ou estaremos relembrando aquilo que já sabemos e muitas das vezes não temos colocado em prática. Então não dá para ser tão somente simples, e também não podemos ser tão somente prudentes, porque prudente demais você acaba então atrapalhando aquilo que Deus quer realizar na vida. A prudência aqui é que nós precisamos ter uma determinada malícia no mundo que nós vivemos, e quando nós temos malícia demais, nós acabamos por atrapalhar também o processo de Deus nas nossas vidas, porque a gente passa então pelo excesso de malícia, julgar as pessoas com antecedência e tirar agora um posicionamento daquilo que as pessoas têm. E muitas das vezes são pessoas que estão chegando diante da gente com simplicidade, mas o excesso de malícia pode atrapalhar também isso nas nossas vidas. Então, quando nós lemos estes versos desta noite, desta leitura bíblica introdutória, nos parece que o Senhor Jesus quer que nós sejamos simples e prudentes. Ele quer que nós sejamos equilibrados, e é isso que nós precisamos ser. Veja que ele diz assim: eis que eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. E sabemos perfeitamente o que ocorre quando as ovelhas estão no meio de lobos, né? Agora imagina bem, se várias ovelhas no meio de um só lobo já causam grande prejuízo. Imagina então
uma ovelha no meio de vários lobos. Aí o Senhor nos dá essa advertência: você nessa terra, você precisa ser simples e prudente, porque se você não for simples e prudente, certamente você não vai ter sucesso aqui nesta terra, na sua confiança no Senhor, na sua convicção daquilo que o Senhor quer fazer na tua vida. Simplicidade demais atrapalha. E eu vou dar alguns exemplos dos irmãos, o excesso de simplicidade. Eu conheço, claro, que nos dias atuais, isso assim, já não acontece tantas vezes. Mas na década de 80, quando eu aceitei Jesus, me lembro perfeitamente que um pastor da nossa igreja, então ele recebeu algum obreiro, que era esses obreiros itinerantes, né? Que saem de igreja em igreja a pregar a palavra do Senhor. Esses obreiros que às vezes não têm um ministério fixo, né? Uma igreja que o recomenda, por onde ele sai a pregar. Então aquele pastor da nossa igreja, da segunda cidade, recebeu este obreiro itinerante na casa dele e deu todas as regalias para aquele obreiro. Olha, irmão, você pode ficar aqui, pode comer, pode dormir, sem problema nenhum. E aí o pastor saiu. E quando o pastor volta, aquele obreiro itinerante já tinha furtado os bens da casa dele. Tinha roubado o relógio de ouro, o anel de ouro e um monte de outras coisas. Então veja que isso é excesso de simplicidade. É uma bomba muito simples, mas o Senhor não quer isso. Aquele pastor precisaria ter um pouco de prudência, um pouco de malícia. Eu não conheço essa pessoa, porque eu vou dar essa liberdade dessa pessoa, está dentro da minha casa e vou sair, e essa pessoa vai fazer o que quiser. Então não é bem assim, meus irmãos. É preciso ter um equilíbrio assim da simplicidade e da prudência. É necessário saber a hora de ser pomba e a hora de ser serpente. No campo espiritual também, ministerial, nós temos um exemplo ainda na antiga aliança, quando Deus envia então o seu servo, o santo profeta, o homem de Deus, e todos nós já conhecemos a história, o homem de Deus que veio de Judá. E ele chega então e prega a palavra do Senhor ali, e prega contra o altar de Judá, porque os profetas haviam se corrompido ali, e ele então prega contra o altar, dizendo: altar, altar, o Senhor manda te dizer que os ossos dos seus profetas serão aí queimados sobre ti. E naquele momento então o rei ficou indignado com aquilo ali e mandou pegar aquele homem de Deus. E quando mandou pegar, então o altar fendeu de alto a baixo, que era o sinal do qual o Senhor tinha dado através daquele homem de Deus. E as cinzas se derramaram ali. E aí então o rei ficou com a sua mão atrofiada. E quando ele fica com os braços e a mão atrofiada, ele pega agora o homem de Deus que ore pela vida dele. E o homem de Deus orou e foi restituído. Mas veja bem, este homem de Deus, quando sai então com o ofício que Deus havia lhe concedido, o Senhor disse assim: você vai por um caminho e não volte pelo mesmo caminho, você volte por outro caminho. Não coma pão e nem beba água naquele lugar. Veja, irmãos, o que é a simplicidade, né? O Senhor deu ordem para aquele homem de Deus: não beba água e nem coma pão naquele lugar. Tá bom, Senhor, mas quem que tinha falado para ele? Deus. E ele não fez a obra que o Senhor realizou. E naquele grupo ali dentro do altar tinha um moço que era filho de um profeta também. E aquele moço correu para a casa e disse: pai, olha, eu quero te dizer uma coisa. Veio um homem de Deus de Judá e profetizou, o que ele profetizou se cumpriu na hora. Aí o pai perguntou: por onde ele foi? Aí aquele moço disse: ele foi por aqui. E aquele pai, aquele jovem, o profeta velho, que nós o denominamos, foi atrás agora do homem de Deus e disse assim: olha, homem de Deus,
venha até a minha casa, coma pão comigo, beba água. O homem de Deus disse: eu não vou fazer isso, porque o Deus que me enviou até aqui me deu a ordem que eu não voltasse pelo mesmo caminho e que nem comesse pão, nem bebesse água neste lugar. Agora, faltou a prudência na vida daquele homem de Deus. Então estava na simplicidade do exercício de sua vida ministerial. E o profeta velho diz assim para ele: o Deus que você serve é o mesmo que eu sirvo. E ele me disse que era para vir até você e te chamar para ir até a minha casa, comer pão e beber água. Então vamos. E o homem de Deus que veio te ajudar perdeu completamente a sua prudência e voltou com o profeta velho, bebeu água e comeu pão. E quando ele prossegue desta forma, depois que ele se levantou, aí o Senhor nosso Deus usa então aquele profeta velho, o profeta mentiroso, e Deus agora usa ele uma grande verdade. E diz: olha, como transgrediste a palavra que eu te disse. Eu falei para você não voltar pelo mesmo caminho. Eu falei para você não comer pão e beber água neste lugar. E como foste rebelde a minha voz. Ou seja, como foi imprudente, como você não teve a prudência da serpente, eu quero te dizer que os ossos seus não entrarão no sepulcro dos seus pais. E era uma honra para o profeta ser sepultado no mesmo túmulo em que seus pais eram sepultados. E o homem de Deus agora, ao retornar para o lugar, ele agora encontra com o leão no caminho. E o leão mata o homem de Deus e o despedaça. E os seus ossos não foram sepultados no sepulcro dos seus pais. Faltou prudência daquele homem de Deus. Então nós, no dia em que nós vivemos, as Escrituras Sagradas nos ensinam que nós precisamos ter a simplicidade e a prudência. Quantas coisas a nossa igreja já sabe, quantas experiências nós já temos passado. Será que não está na hora de ter um pouquinho mais de prudência? E parar de ficar ouvindo profetas velhos, pessoas que têm o intuito de nos tirar dos caminhos do Senhor, pessoas que têm o intuito de enfraquecer a nossa fé na presença de Jesus, pessoas que têm o intuito de esfriar o nosso relacionamento com Deus. Mas ainda também temos, na antiga aliança, houve um grande testemunho que nós precisaremos observar nesta noite, que muitos crentes estão completamente até preparados, dias de preparado para algumas batalhas, mas na sua essência, na hora da prudência, eles negam. Na época dos juízes, o povo do Senhor se tornara escravo dos midianitas. E o povo então começou a orar e pedir ao Senhor que desse o livramento. E este povo se arrependeu. E Deus então resolve dar o livramento ao seu povo. E Deus escolhe pessoas simples para isso. Às vezes nós nos equivocamos quando a realização de uma grande obra nós achamos que é nós que o Senhor irá colocar na frente. E nem sempre será eu ou você, porque Deus já tem as pessoas certas para cada obra. Deus já tem o homem e a mulher certo para cada batalha. E Deus agora escolhe da tribo de Manassés um homem chamado Gedeão, um homem que não tinha experiência com batalha, um homem que não tinha dentro a tribo de Israel privilégio. Um homem simples, já tinha um dos requisitos dos quais Jesus fala: simples como a pomba, prudente como a serpente. E Gideão agora recebe as informações do Senhor, e o Senhor se agrada do comportamento de
Gedeão, a primeira coisa que ele fez foi matar os bois e derrubar os altares que os seus pais adoravam e idolatravam. Então Gedeão já disse: eu não quero mais a idolatria para a minha família. Eu vou tirar do meio da minha família toda e qualquer sorte de pecado. Às vezes, meus irmãos, nós sabemos que dentro dos nossos lares ainda tem alguma coisa que não agrada a Deus, ou ainda tem alguns dos nossos que não agradam ao Senhor, e nós ficamos quietos. A gente não protesta, a gente não exorta, a gente não se esforça para tirar do nosso meio aquilo que não agrada a Deus. Mas nós sabemos que toda a iniquidade será da vida do nosso meio. Glória seja dada o nome do Senhor. Eu vou fazer uma coisa que nunca fiz aqui na nossa igreja, mas eu preciso fazer nesta noite, porque Jesus fez isso diversas vezes quando ministrava a palavra do Senhor. Então veja bem, Jesus ministrava sentado, porque algumas pessoas achavam que o temor do Senhor só estaria se alguém estivesse pregando em pé, e não tem nada a ver isso. Gedeão agora se posiciona diante do Senhor e o Senhor diz: olha, Gedeão, eu tenho ouvido o clamor do meu povo e eu vou dar a vitória para você. Você vai juntar Israel para a batalha. E Gedeão junta 4 deu 32 mil homens. E agora Gedeão olha para o grande exército dos medianitas, era composto de 135 mil homens. Se nós fizermos uma continha rápida desses 35 mil homens para os 32 mil, olha, para os 32 mil soldados de Israel, ia dar uma proporção para esta batalha de cada 32, preste atenção, cada 32 medianitas, um soldado israelita. Já é uma prova bem assim, difícil de vencer. Aí o Senhor diz assim para Gedeão: Gedeão, o seu exército é um exército valoroso, homens capazes de batalhar. Os homens de sua armada são homens de guerra, com espada, escudo, lança, arco, flecha. Mas eu vou ensinar uma coisa para você, Gedeão. Eu vou te ensinar que não é assim que vence a batalha. Você vai passar no meio desse exército aí, Gedeão. Você vai passar um pregão e vai dizer assim: Deus manda dizer que é para voltar os cobardes, os medrosos e os mentirosos. Depois que Gedeão passa no meio do arraial e dá essas informações, começaram a contar: 1, 2, 3, e nós íamos ficando. No final voltaram 22 mil homens. E por que voltaram 22 mil homens? Entre esses 22 mil tinha covardes, medrosos e mentirosos. Deus não alista para a batalha homens covardes, homens medrosos e homens mentirosos. Deus nunca ganhou batalha com esse tipo de homem. Por isso que o Senhor viu, quando Gedeão preparou aquilo ali, Deus já sabia que 22 mil seria reprovado. Pois bem, meus irmãos, feito isso aí, sobraram agora 10 mil. Deus disse para Gedeão: com esses 10 mil aí, eu vou te ensinar outra lição. Dez mil. Outra lição.
Glórias ao nome do Senhor. O Senhor disse assim: Gideão, leva esses 10 mil homens agora, que não são covardes, que não são medrosos, que não são mentirosos, e estão armados. Leva esses homens à beira da água, à beira do rio, para que fiquem com água. E observe a cada um deles. E Gideão os levaram a beber água. Na beira do rio, tinha uns que baixavam ali, e vocês já conhecem essa verdade. Bebia água como um cão, lambendo a água do rio. E já tinha outros que dobravam o joelho, enfiavam na água em forma de concha, levavam a boca, olhando para o lado e para o outro. No final, sobraram daqueles que bebiam água como cães, 9.700. Fica do lado de cá. Aqueles que bebiam água da forma de concha e levavam na mão, apenas 300 homens. Acompanhe o raciocínio desses 300 homens que estavam ali à direita de Gideão. Interessante, meus irmãos, que a Bíblia fala tanto de direita e esquerda, e nós temos eleições do dia 30 agora, e até hoje tem muito crente que não conseguiu perceber que Deus é da direita. Até hoje tem muito crente que não consegue entender que Deus nunca foi da esquerda. Olha o que está escrito em Mateus 25, 41. Você já viu isso aí? E eu vos direi abertamente naquele dia: aqueles que estiverem à esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, que foi preparado para o diabo e seus anjos. Eu não invento, está escrito na Bíblia. Glória ao nome do Senhor. Mas nós somos todos servos do Senhor. E eu não sou Jesus na cruz do Calvário para ter um bom ladrão à minha direita para encontrar o céu e o mal à esquerda para ir para o inferno. Mas eu quero mostrar pelas Escrituras Sagradas que sempre teve aqui na igreja, irmãos, todos nós somos da direita. Todos nós somos da direita. Certo? Então por isso estamos abençoados. Mas continuamos o raciocínio agora. Deus diz: Gideão, esses 9.700 são homens de fato, corajosos, verdadeiros. Mas esses homens têm uma coisa que não dá certo para essa peleja. Esses homens são imprudentes. E na nossa batalha é preciso ser simples como a serpente. Digo, simples como a pomba e prudente como a serpente. Esses homens estão armados, estão preparados, são puros, são verdadeiros. Mas não basta para vencer esses requisitos. É preciso o requisito da prudência também. E eu vejo Gideão apenas 300 prudente. Pode mandar voltar também esses 9.700 homens. Mas, Senhor, não são poucos, não. Porque essa guerra não é sua. Essa guerra é do Senhor. Glórias a Deus, aleluia. E Gideão agora faz um cálculo rápido, Senhor, mas calma aí agora. É cada um de nós. Eu já achava quando estávamos 10 mil, eu já achava que quando estávamos 32 mil, já era uma desproporcionalidade muito grande. Cada um de nós ia guerrear com 32 medianita. Agora, Senhor, cada um de nós vamos guerrear com 450 adversários. Gideão, eu sou Deus.
Eu preciso apenas de vocês, de pé, homens verdadeiros, homens corajosos, olha aí, homens que não têm medo, homens verdadeiros e que sejam prudentes para eu dar vitória ao meu povo com esse quantitativo. Então Deus continua buscando nos dias atuais homens e mulheres simples como a pomba e prudente para a serpente. Vocês já observaram que quando nós entramos pelo caminho da oração, são poucos que comparecem? E por que será isso? Vocês repararam que esses 300 homens, quando estavam bebendo água no rio, eles dobraram o joelho diante do rio e pegaram a água na concha para beber? Porque eu quero dizer para os irmãos, todas as vezes que nós saímos para uma grande batalha, é necessário primeiro que nós estejamos com os joelhos dobrados diante das fontes de água. Porque se nós não dobrarmos os nossos joelhos diante das fontes de água viva, certamente não teremos a vitória de Deus nas nossas vidas. Voltando então para a leitura introdutória desta noite, diz o Senhor: eis que vos envio como ovelhas no meio de lobo. Seja simples e prudente. Não dá para ser simples o tempo inteiro, e também não dá para ser prudente o tempo inteiro. Isso é um binômio que precisa ser equilibrado. Seja simples, mas tenha maldade, porque o adversário possa querer destruir a sua vida pelo excesso da sua bondade. Mas também não seja demasiadamente prudente em seus próprios olhos, porque seria excesso de malícia e maldade. Você poderia destruir os simples. O Senhor quer que nós todos tenhamos esse equilíbrio da nossa vida espiritual. Ele diz: vocês estão no meio do lobo. Eu requeiro de vocês que sejam crentes com a perspectiva da pomba, da simplicidade, mas que sejam também crentes com os requisitos da serpente, que é a prudência, e assim vocês vão vencer tudo qualquer espécie de luta que vier contra vocês. Amém? Tem alguém nesta noite que ainda não aceitou a Jesus e gostaria de aceitá-lo? Tem? Se tem, levanta a mãozinha assim para a gente orar por você. Ninguém, glória ao nome do Senhor. Os irmãos que precisam da oração da sua vida espiritual, pode vir aqui. Aquele que começou. Glória a Deus. Posso juntos a todos. Vamos orar, confiar. O Senhor está aqui e Ele tem bênçãos para o povo, para aquela providência que vem do alto. Oramos pedindo, Deus e Pai. Senhor, nessa noite mais uma vez nós buscamos a Tua presença. Buscamos a Ti, Senhor, pois sabemos que Tu és aquele que nos fortalece. Tu és aquele que nos sustenta. Tu és aquele Deus que mantém com que a igreja venha caminhar diante da Tua presença com prudência, com verdade, com simplicidade, ó Deus, olhando para Ti, sendo, ó Deus, obediente na Tua palavra. Te glorificamos, ó Pai, pois é do alto que vem as instruções necessárias
para que este exército possa continuar bebendo da fonte da água da vida. Está continuando, Deus, firme e constante diante de Ti. Nessa noite aqui está a igreja, ó Pai, que busca o Senhor, que tem clamado por Ti. O Senhor sabe muito bem e tem contemplado qual é a necessidade de cada um dos Teus servos. Vem animando, vem fortalecendo, fortalece a fé, fortalece o ministério dos Teus servos diante de Ti. Anima, Senhor, aqueles que estão desanimados e dê força para aqueles que estão fracos e caídos, ó Deus, a se colocarem de pé, a se posicionarem diante de Ti, pois o Senhor é aquele que tem levantado homens e mulheres sobre esta terra, Senhor, para serem vitoriosos, para serem valentes, corajosos, verdadeiros, prudentes diante do Senhor. É o que oramos nesta noite, sabendo que o Senhor, Deus, marcou essa noite especial para que o nosso povo fosse fortalecido por Ti, através da porção deste pão vivo que desce do céu para as nossas vidas, que é a palavra do Senhor, o refrigério para nossas almas, ó Deus, que é a Tua palavra, que é a água, ó Deus, para aqueles que estão sedentos de Ti. Continue conosco, aperfeiçoando a Sua obra sobre as nossas vidas. Eu oramos a Ti nesta noite, agradecendo a Ti por tudo, em nome de Jesus. Glória a Deus. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Final da mensagem. Gedeão apenas com 300 homens vence 135 mil medianistas e homens simples, porém prudente. E é assim que o Senhor quer nos usar no meio desta geração comum. Vamos adorar o Senhor com as nossas contribuições e que os irmãos estejam atentos aos avisos da semana. Glória a Deus. Terça-feira, culto de oração, com início às 19h30. Acabou os diáconos da igreja? Só tem só um diácono na igreja? O resto estão tudo férias, é isso? Eu estou entendendo? Ah não, está tudo aí porque os dois vieram do mesmo lado, né? Eu nem vi. Porque normalmente vem em cada lado, né? E os dois do mesmo lado eu me confundi. Desculpa aí, viu, irmãos? Bom, quarta-feira, às 19h30, eu saio do mundo. Quinta-feira, o culto da oração, às 19h30. Sexta-feira, ensaio do Círio de oração, às 19h30. Domingo, 8 horas, escola bíblica dominical, os irmãos não podem perder. Domingo já é a eleição, não é isso? Aí a gente vem primeiro à igreja, a gente adora o Senhor na escola dominical, e depois a gente vai ali e todo mundo vota no 22, tanto para governador quanto para presidente da República. Vamos acabar com essa corja que está perseguindo a igreja do Senhor aqui na terra. E domingo às 19 horas, culto público. Nós agradecemos a cada um dos irmãos que nos visitam nesta noite, convidando o aniversariante Guilherme para receber a oração. Cadê o aniversariante Guilherme? Guilherme, onde está tu? Oh, Guilherme! Guilherme! Quero pedir à pastora Duneta, que é a professora dele, para impor as mãos sobre ele. E convido a igreja para se colocar de pés. Pastor Bielto para fazer esta oração. O presbítero dele que está enfermo e pede a oração da igreja. Então vamos orar pela vida dele. O aniversariante, agradecemos ao Senhor por mais esse culto que tivemos nesta noite. Obrigado, irmãos, com a paz do Senhor Jesus.
Glorificamos a Deus, soberano, eterno e poderoso Pai. Nós te agradecemos, Senhor, por ter estado nessa noite na tua santa presença, por mais um aprendizado em que tivemos da tua palavra. Deus amado e santo, temos a certeza que sairemos daqui abençoados pela presença do Senhor, pois verdadeiramente o Senhor se fez presente e grandes coisas o Senhor já tem feito, Pai amado, no meio de tua igreja. Eterno e soberano Pai, nós te pedimos nessa noite pela vida do presbítero David, Pai amado, que se encontra enfermo, que o Senhor venha estar curando, Pai amado, pois cremos que o Senhor é o médico dos médicos, é o Deus Todo-Poderoso, e desde já cremos, Pai amado e santo, na vitória do teu servo nesta noite, pelo teu santo e maravilhoso nome. Te pedimos pela vida do Guilherme, que tem completado mais um ano de vida na tua presença. Peço que o Senhor venha estar abençoando, guardando, protegendo, livrando de todo mal a cada dia a vida do teu filho, e que possamos continuar firmados diante da presença do Senhor a cada dia, porque sabemos que sem a tua presença, Pai amado e santo, nada nós podemos fazer. Leve-nos, Pai querido, para os nossos lares nessa noite, é o que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce consolação com o Espírito Santo esteja com todos que amam e aguardam a vida do Senhor. Vamos em paz, que Cristo Jesus nos abençoe. Está terminado em nome de Jesus. Amém.